Bom dia a todos. Hoje é dia 3 de novembro de 2024. Eu sou a voluntária da Aracê, Andréia Pellens. Estarei mediando o debate de hoje. A Aracê é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucros e com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, aonde possui um campo de pesquisa e educação. Hoje a nossa atividade é o Debatologia Online. Essa é a edição de número 57, com a pesquisadora Aden Rodrigues Pereira. Bom dia, Aden. Seja muito bem-vinda aqui nesse espaço para o nosso Debatologia Online. A Aden é professora universitária e doutora em estudos da tradução, voluntária do IPC de Santa Catarina e também membro do Colégio Invisível da Despertologia. Eu vou fazer algumas orientações aqui para a nossa atividade, depois eu passo a palavra para você, Aden. Então, aqui no Debatologia, a gente pode se comunicar de duas maneiras, né? Abrindo o microfone, fazendo a sua pergunta, trazendo a sua reflexão para a pesquisadora, a partir do texto que ela escreveu, que vai estar no chat, ou também colocando a sua pergunta no chat e eu farei a leitura. Então, fique à vontade aí de escolher uma dessas duas formas de participar conosco. Também quero lembrar aqui do princípio da descrença, que essa é uma atividade da conscienciologia. Em todas as atividades a gente parte do princípio da descrença, que é não acredite em nada, faça as suas reflexões, as suas ponderações e compartilhe aqui conosco para que a gente possa construir um diálogo sobre o tema apresentado. Lembrando que o tema apresentado pela Aden hoje é autorrefratariedade pensênica cosmoética. Quero lembrar também da Lei de Proteção de Dados. Então, entendemos que se você está aqui conosco e mantém a câmera aberta e vai falar no microfone, você está disponibilizando a sua imagem e a sua voz para a divulgação do Debatologia. Caso contrário, pedimos que deixe a câmera fechada e o microfone fechado e faça a sua participação pelo chat. Aden, passo a palavra a você para você fazer suas considerações iniciais referente ao seu tema de pesquisa e depois a gente, né, pode possibilitar aí para quem queira fazer as suas perguntas, poder compartilhar conosco aí as suas experiências também. Então, bom dia a todas e todos. É muito bom estar aqui entre debatedores, né, das Verpons aí da Conscienciologia. Então, fico muito agradecida, né, por estar aqui nesse espaço, por ter esse espaço para compartilhar um pouco das minhas experiências, como eu coloquei ali no paper. Essa é uma experimentação mais recente de uma série de outras que eu venho fazendo já aí ao longo desses quase 10 anos de Conscienciologia, né? Eu entrei no voluntariado em 2014, no IPC aqui em Florianópolis, que é onde fica o, o- a sede nossa aqui, né? E a partir de então eu comecei aí a minha jornada, como acho que cada um de vocês, com os cursos, né, da Conscienciologia. E dentre diversas coisas, a gente estava falando até antes, né, que nos chamam a atenção na Conscienciologia, eu acho que o processo de você ser intermissivista aí, ou pelo menos se autodeclarar intermissivista, né, já ter feito um curso previamente no extrafísico antes dessa ressoma, antes dessa vida atual, ele te traz algumas responsabilidades em relação a algumas questões. E no meu caso, em especial, duas sempre chamaram muito a minha atenção. A primeira delas era o Pensene. Eu costumo brincar que eu acho que na hora que começar a trabalhar essa Verpom,
Eu ressomei. Não deu tempo de aprofundar muito lá. E aí eu começo a assim, me questionar realmente como lidar com esse pensene, né? Com os meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas energias aqui nessa dimensão física. Porque lá no extrafísico, pensenizou, tá lá, tá tudo certo. Mas e aqui? Né? Quando a gente está olho no olho, face to face, né? Como a gente diz em inglês, como é que funciona. E um segundo ponto, assim, que me chamou bastante atenção, desde a primeira vez que eu ouvi essa palavra, até esses dias eu estava lá no Colégio Invisível da Despertologia, e a gente estava retomando, né? A gente está aí com 5 anos e meio, 5 anos, 5 anos e meio de colégio agora, em julho fez, vai fazer 6 anos o ano que vem. E eu me lembro de uma projeção que eu tive dentro de um campo que estava sendo montado dentro do CPC, que é o curso de Projeciologia e Conscienciologia, né, do IPC, que eu sou voluntária do IPC, né, e a gente estava na aula de Proexis, e uma visualização que eu tive, não foi projeção, porque não era campo projetivo, mas, enfim, a gente estava num campo, né, de pululando as ideias ali para a gente justamente retomar a questão do curso intermissivo, me veio a palavra despertologia. E ela surge justamente, e eu nem sabia o que que era, né, gente? Vamos combinar, pelo menos não tinha nenhuma recuperação de cons em 2014. E aí eu perguntei para o professor o que que era aquilo ali e tal, aí ele me mostrou a tabela ali a escala evolutiva, e aí eu entendi mais ou menos o que que significava. Bom, tá, 50% já. Vamos partir daqui que é o básico, né? E eu vi direitinho, assim, surgindo a palavra como se fosse um líquido, assim, aparecia para mim bem grande, despertologia. E tá, de lá para cá eu comecei a conectar essas duas coisas. Quando eu fui convidada ali pela professora Jéssica Laudares, a professora Jéssica Laudares foi nossa coordenadora em 2019. Na verdade, se reuniu aí com a professora Ana Seno, com o professor Roberto Almeida e solicitou a reabertura. Esse colégio já existia antes com outros componentes, não na minha época, na época dela, enfim, antes, né? Inclusive, acho que o professor Roberto Almeida era um dos integrantes. E aí foi concordado. E quando ela colocou o convite nas redes sociais, na hora eu aceitei. Eu digo, agora eu vou investigar o que que é. Mal sabia eu tudo que viria pela frente, né? Então, veio muita coisa. E já em janeiro de 2020, eu assumi a coordenação com ela do colégio. Fiquei ali o tempo que a gente precisa ficar, que são aqueles 2 anos ali, integrando. Ela também ficou, e agora a gente passou, agora, já o ano passado, passamos as coordenações para a professora Epifânia Rodrigues e para a professora Angela Boss. E nesse meio tempo, o que que eu fiquei fazendo, né? A primeiro debate que a gente promoveu lá nas nossas redes, né, foi justamente a parte que eu fui pegar, né? Peguei a ortopensenidade. Me chamou muito a atenção e sempre com muitos pensenes na cabeça, como todos nós, né? Eu queria entender como é que eu tornava a minha pensenidade mais reta mesmo, mais retilínea, né? E aí eu fui trabalhando com tudo isso. Aí a gente fez, eu me lembro, uma live, uma breve live ali sobre isso, e eu disse assim, tá, mas ortopensenidade já é o top, né? Como é que eu faço para chegar lá? É que são elas, como se diz lá na minha terra. Aí eu comecei a investigar isso, fui buscando em vários cursos, eu elenquei alguns ali, mas eu tenho outros trabalhos em que eu elenco curso a curso, a caminhada que eu fui fazendo, evento a evento dentro da Conscienciologia, e me coloquei uma meta. Nada do que eu fizer pode ficar engavetado, ou quase nada. Não vou dizer que eu já consegui 100% da meta, mas tudo que eu faço eu procuro publicar. E esse material, esse simples paper que vocês estão vendo, já é fruto dessa minha, do que eu vou chamar depois, num verbete que eu vou defender no dia 19, agora de novembro, de autoencantoamento paradidático.
né? De eu não me permitir só fazer cursos enlouquecidamente, como nós intermissivistas temos a tendência a fazer, porque nós queremos, obviamente, aí tentar colocar as verpons em prática, enfim, né? Cada um com as suas prioridades, mas eu tentei fazer disso uma maneira de refletir, organizar minha pensanidade e, de alguma maneira, também proporcionar isso para os outros, ou seja, retribuir, né? Então, quando eu estou escrevendo, eu estou, de fato, pensando na assistência que é possível fazer com esses artigos. A professora Nasceno, que está aqui, não sei se tem mais alguém, acho que é a Silvia também. Quem são os meus revisores sabe que eu dou muito trabalho para revisor. Porque eu estou nessa tentativa de organizar minha pensanidade e, como professora de línguas, eu sei o quanto a escrita organiza a pensanidade. Não que chegue no orto, mas ela é um caminho, ela é uma ferramenta, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma disso, né? E acabei chegando num verbete que eu escrevi sobre metapensanidade. Então, naquele ano, acho que foi 2018. Deixa eu ver aqui se eu não tô. Meta pensanidade. Não, desculpa, 2022. Já foi, já estava no final da pandemia. Tinha outros antes. Esse verbete, então, eu encontro esse tema, a palavra metapensene está num artigo do professor Roberto Almeida, lá de 2014, eu acho. Ele está falando um pouco do processo de dispersidade, de evolução pessoal, enfim, e ele solta essa palavra lá, e eu digo, opa, acho que agora eu achei o meu mote de pesquisa. Eu preciso saber o meio pelo qual eu chego na ortopensenidade e, portanto, na dispersidade. E aí eu comecei toda Isso. uma investigação. E vi, assim, com muitos percalços, né? Porque realmente esse fluxo pensênico que a gente tem o tempo todo, ele é bem difícil de você captar, né? Ali através de pensenograma, de qualquer tipo de instrumento de anotação que você tenha. Eu tenho um caderno como que fosse um índice, né? Não tem aqueles índices telefônicos, e faço jus aqui que quem deu essa ideia num grafo pensionário, que é um grupo que se reúne todos os sábados pela manhã para focar na escrita, né? Que é a professora Graça Dantas, que trouxe essa técnica para o grupo, que ela já utiliza há alguns anos, e eu acabei adotando essa para mim também. Então, você vai anotando ali por índice os seus pensenes, em ordem alfabética, conforme eles vão acontecendo, obviamente registrando datas, registrando, né, o contexto em si em que ele se manifestou, qual é a situação que, sei lá, te tirou do sério, seja para mais ou para menos, né, aquela coisa do que te Adem, irritou. deixa eu te perguntar aqui, tá? Para a gente Sim. poder iniciar o debate e as pessoas também participarem. Ok, É, ok. aqui pelo teu texto, a gente vê a tua caminhada, a Uhum, gente vê aí que você tem 10 anos, né, de conhecimento com o paradigma consciencial, e a ok, gente vê aí a tua trajetória, assim, que vai a passos largos, né? Mas eu ok, gostaria de iniciar o debate trazendo aqui o que você coloca sobre a autopesquisa, que através da autopesquisa a autora verificou o quanto os pequenos hábitos de desassedialidade podem levar a consciência volicionina e javalina ao patamar evolutivo de ser desperto que ela pretende alcançar. Então, eu queria assim que você trouxesse lá no teu início, né, desse paradigma, dessa virada, como que foi assim o início desses passos, né? Você já falou um pouquinho ali de modo geral, mas que você compartilhasse conosco a sua casuística. Quando você chega na conscienciologia, quando você conhece o paradigma, qual foi o passo a passo para você conseguir hoje estar nessa nova versão Aden Rodrigues Pereira? Então, eu queria que a gente voltasse um pouquinho para quem é assim iniciante aqui, né? Aqui a gente tem uma caminhada, mas nem todo mundo conseguiu já dar esse salto que você fez
produzindo, escrevendo, realizando recins. Então, para a gente voltar lá no início, para contar um pouquinho essa sua trajetória. Então, eu acho que eu já contei um pouquinho, mas só retomando ali aquela questão do CPC, né, que era ali do curso de Projeciologia e Conscienciologia. Para quem não sabe, ele é um curso de 36 horas, hoje né? Ele já foi um curso bem mais longo, mas ele realmente ele pega os dois tratados do professor Waldo, que é o da Projeciologia e o 700 experimentos, né? E no meu caso em especial, me chamou mais a questão, embora, claro, já com alguns fenômenos e, enfim, fui qualificando a projeção e outros, né? Mas ali me chamou muito a atenção a questão da autopesquisa, né? Na verdade, eu já vinha numa caminhada na minha vida desde muito tenra idade. Eu, sinceramente, nem lembro as primeiras vezes que eu comecei a fazer os primeiros testes psicológicos que vinha nas revistas, né? Porque eu queria me conhecer. Essa era para mim, na verdade, eu diria até que é a minha senha para a Conscienciologia. Dentro daquelas primórdia, daquelas premissas, perdão, dali que a gente dá nas primeiras aulas em qualquer curso de Conscienciologia, a autopesquisa é o que sempre me chamou a atenção. Então, o que que eu fazia? Por exemplo, nessa aula aí de Proexis que eu falei, que foi quando eu tive o primeiro olhar ali, tanto o Pensene não, que o Pensene vinha em todas as aulas, mas a despertologia, ele vem numa toada bom, como eu posso planilhar isso aqui? Como eu posso organizar isso aqui? Tanto que todas as coisas que eu organizei depois na verificação, né, do que eu tinha planilhado ali, aconteceram. Tudo que eu planilhei ali, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero atingir tal meta, foram todas sendo atingidas ao longo dos anos que se seguiram, né? Em especial 2 anos, mais ou menos, que eu botei o planejamento. Então, eu acho que o primeiro passo para quem está começando é fazer isso, é fazer um autoinventariograma. Não, autoinventariograma é um pouquinho mais profundo mais à frente, que depois eu acabei fazendo também, mas um autoinventário do que você já traz, o que que você já fez até aqui, justamente esse olhar mais, eu diria, até traforista, no sentido de valorizar o que você já faz, o que você já tem, os aportes que você traz na sua vida, e depois investir naquilo que ainda precisa melhorar, seja porque é um travão, como eu acho que até eu falo ali em alguns momentos, né? Aquilo que está atravancando a sua evolução, mas também aquilo que falta, que você precisa adquirir. Então, eu fui mapeando os traços conscienciais meus, né, que foram me auxiliando nessa jornada. E eu lembro que uma coisa que foi fundamental para mim foi iniciar a minha jornada ali na Consus. Eu comecei a fazer o curso Conscienciograma Sem Drama, lá no comecinho de tudo. E ele era totalmente online, naquela época a gente ainda não estava na pandemia, e eu fiz, e ali já gerei um artigo também. Se vocês olharem, entrarem lá na Glassnost, é o primeiro artigo que a gente fez, olhando para esses traços e fazendo toda esse gráfico, né, que vai mapeando traços, atributos, temperamento, casuísticas, como a Andrea perguntou, né? Então, você vai colocando isso em prática, de fato, no seu dia a dia. Quem faz os cursos da Consul sabe que, como a aula acontece toda semana, as casuísticas acabam acontecendo entre as semanas, né? Vem à tona aquilo, você está disposto, você se dispôs aí, né, a mexer nos seus traços. Então, as situações acontecem. E aí você traz para o campo, você é consim cobaia, os professores são muito acolhedores e eles vão dizendo ali, os colegas também contribuem, e você vai tendo esse espelhamento de quem você realmente é. Seja para mais ou para menos, independente da nota que você vai dando para as folhas do conscienciograma, ali a coisa fica mais real. Você se vê como você realmente é, valorizando ou não aquilo que você vem trazendo, né? Mas eu acho que Obrigada, seria Adem. isso. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Ana ou para o Marcelo.
Sou eu que vou Ah, fazer a pergunta aí. Bom dia a todos e parabéns aí, Adem, pela pesquisa e também pela disponibilidade de estar aqui compartilhando, né, com a gente. Eu queria voltar a esse assunto que a Andrea começou, da autopesquisa e da autodesassedialidade. Então, para Uhum, a gente chegar à desperticidade, é super importante a gente saber como a gente lida com o autoassédio e uhum, também com o assédio, né? Porque tem toda essa questão de você mesmo ser promotor do seu próprio assédio, né? Que é a autoassedialidade, e também você pode sofrer influências externas, né? De assediadores. uhum, Agora, eu queria ouvir de você se você já tem técnicas pessoais de como que você lida com essa pensionização assediadora, ou se você já mapeou coisas em você de vícios pensênicos que eventualmente você tenha e que você, se puder compartilhar, né? uhum. Você possa assim exemplificar e aí a gente entender essa esse slow motion, né, que a gente pode, porque quando a gente vai estudar essas coisas de pensanidade, você tem que fazer recortes em câmera lenta para Uhum. poder entender. Então, É, como que seria para você o seu processo de autodesassédio? eu acho que é bem isso que você falou, né? É o antes, o durante e o depois daquele assédio quando ele está acontecendo. Mas uma coisa que talvez seja mais recente, porque eu venho de um comportamento muito trafarista. A minha família, a minha mesologia, o meu trabalho, as pessoas tendem a ter aquele olhar mais de literalmente apontar os erros e vai, né? E eu comecei, esse foi um dos primeiros mapeamentos que eu fiz na minha pensenidade. Por que primeiro a crítica? Por que primeiro já chegar querendo, né, que o outro seja perfeito, se nem eu sou, e assim por diante. Então, quando eu observei isso, eu comecei a fazer esse slow motion, como você falou, né, e o Marcelo também comentou aí, e acabei, percebendo uma coisa, né? Para eu virar essa chave, a técnica é que eu precisaria não só olhar o outro pelo lado do trafor, mas a mim mesmo. Porque assim, o que que eu tinha quando eu comecei ali os primeiros cursos da Consus? Eu tinha muita questão do loco externo. Então, aquela coisa de se importar demais com a opinião dos outros e não valorizar o conhecimento que eu já trazia. Claro, qualificando, sem a arrogância, que eu também fui atrás, né, para ver se tinha aí algum grau de arrogância, o que que isso trazia, afinal de contas, né? Essa é uma característica do bolsão da academia, que é onde eu estou inserida profissionalmente. Então, eu fui investigar lá na conscienciometria, consciencioterapia. Agora eu já estou com tudo na cabeça. Consciencioterapia. Então, o que que eu comecei a perceber, né? Nesses passares aí, quando eu me deparava, primeiro, com o autoassédio, eu tinha que dar essa parada e começar a observar o que que está me incomodando, afinal de contas. E é só a mim que está incomodando ou está incomodando a mais alguém, né? Porque está incomodando alguém, porque a pensenidade está ali pululando, né? E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, ainda penso, porque os pensenes, eles se desdobram. Antes eu usava a metáfora da casca de cebola, mas agora eu já uso, além da casca de cebola, ainda tem uma espiral aí por dentro desse negócio que é em vários níveis, mas ele vai ficando nos cantinhos, é como se fosse uma casa, né? Você tem ali os cantos e parece que tem uns pensiones que ainda ficam ali naquele cantinho, que de vez em quando salta e diz, opa, mas eu achei que eu já tinha superado isso. Não, não superou. Ainda tem um detalhe que faltou. Então, para a gente chegar nesse nível de refinamento, eu acho que sim, a autopesquisa diária, o ter momentos, obviamente, que a gente não vai conseguir fazer isso a todo momento, mas assim, eu pelo menos dividi o meu dia em manhã, tarde e noite.
Esse diáriozinho de pensenes que eu falei para vocês, eu anoto manhã, tarde e noite. Então, necessariamente não é na mesma hora, dependendo do que eu estou fazendo, às vezes é depois. Às vezes eu consigo pegar bem na hora, pelo menos deixo ali uma palavra-chave do que aconteceu, um contexto breve ali, sei lá, 2 ou 3 linhas, e vou passando para os outros, né? E ao final lá do dia, da semana, aquela coisa, né, de rotina, você dá uma olhada no que aconteceu, até para que a coisa baixe a poeira. Porque lembre-se, é pensene, né? Então não é só o pensamento, é o sentimento, principalmente o psicossoma que se exalta, porque ele está num modus operandi que já vem, inclusive, de outras vidas fazendo isso. E eu percebi isso. Ah, isso não é a primeira vez, não é a primeira vez nessa, e provavelmente tem a ver com determinado temperamento. Então, lá quando a gente estuda os temperamentos, e a gente fez os temperamentos, o curso eu fiz o curso dos temperamentos regressivos da OIC, eles mostram como você mapear aquele pensamento, pelo menos aquele padrão que pode estar sendo não é prioritário, mas o que está prevalecendo naquele momento. E aí você pensa. Então aí você já olha, ó, esse pensene tem a ver com isso. Ó, tem a ver. Ah, não tem, descarta momentaneamente, mas deixa ele ali cozinhando em banho-maria. Esse outro tem a ver com aquilo. E aí você vai aos poucos. Eu achei ingenuamente no início que fazer, por exemplo, o pensenograma me daria todo esse prospecto. Não. O pensenograma é uma técnica, você precisa de outras para poder fazer essas conexões. Na verdade, eu funciono muito bem por mapas mentais. Então, eu boto lá no centro aquele negócio maiorzão, talvez a própria situação, e começo a puxar os traços, né? Tanto trafares, trafores, traços, faltantes que eu preciso adquirir para lidar com aquela situação. E isso a gente aprende muito a fazer na Consul, só que eu faço dessa maneira mais global, e aí eu vou vendo quais os padrões que se repetem. E na medida em que eu percebo isso, eu enxergo, ah, isso é meu. Isso aqui é um autoassédio, é uma coisa que eu estou me assediando com esse processo, não tem ninguém contribuindo para isso. As consegues estão tudo, saíram até tudo correndo, não tem nada a ver. Não posso culpar o assediador toda hora por coisas que acontecem. Não, agora não, agora eu estou percebendo que tem. Eu senti uma sinalética, eu percebi ali o assédio de fora, o heteroassédio, né? E comecei a perceber que ele chegou ali, se manifestou e literalmente está piorando a situação. Qual é a minha sensação? Ah, eu estava com, sei lá, eu estava com incomodada com uma coisa que a colega me disse lá no trabalho. E aquilo começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. É só eu que estou ali? Dificilmente. É alguém, algo que está não é se apropriando, mas também está se aproveitando da situação para encher mais aquele pensene, aquele pato pensene, ou aqueles pato pensenes, que dificilmente vem um sozinho, que está piorando aquela situação. Então, aí virou o bonde, né? Aí você está carregando um peso que você nem precisaria. Então, a ideia é começar a lapidar isso. Lapidar, ó, isso aqui não precisa mais, isso aqui está exagerado, isso aqui. Aí quando você vê, ó, vai fazendo isso literalmente, vai afunilando o ponto onde você tem que mexer. Mexeu, virou aquele ponto, você já percebe que tudo aquilo. Não tem aqueles desenhozinhos assim que tem um bolinho lá de gente, de bichinho brigando, aquela nuvenzinha, aí daqui a pouco dá um negócio assim, e salta tudo para cima e você enxerga assim, aí você fica olhando. É mais ou menos assim. Aí acalma, alguns se encaminham, e depois, obviamente, eu levo para a TENEPS o que aconteceu nesse momento, e outros não. Outros necessariamente vão permanecer ou vão voltar, mas alguns mais enfraquecidos, alguns mais literalmente enfurecidos, e você vai precisar estar preparado para lidar com isso, porque levantou a poeira, né? Eu vejo mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi. Não, legal. Depois eu volto. Eu tenho outras perguntas também. Mas está Ok. ótimo. Obrigada. André, tá fechado teu microfone.
Opa, desculpa. Passo a palavra para Márcia. Ah, Den, eu vi que tu comentaste que faz bastante curso, que estuda, que faz bastante verbete, escreve, faz essa parte de retribuição. Eu queria que tu dissesse para nós, assim, como é que tu fazes para priorizar, porque é muita demanda. Pensene, só o Pensene já tem muitos verbetes que vão dar uma variação aí de pesquisa. Como é que tu faz para priorizar? Então, isso também foi um aprendizado, ainda está sendo. No início era muita coisa mesmo, assim, até porque, por exemplo, ali quando a gente entra naquele período de pandemia, era o trabalho que ficou online também, né? Eu passei a dar aulas na universidade, reuniões, tudo online, e a própria Conscienciologia. Então, imagina assim, era manhã, tarde e noite sentada na frente do computador. E foram acontecendo uma série de coisas que eu fui percebendo. O que me. E eu sempre menciono esse caso, não é para chocar as pessoas, não é para nada, mas é porque foi um divisor de águas na minha vida. Quando foi em 2020, ali na véspera de declararem o lockdown e tudo mais, eu estava vindo da universidade, eu estava trabalhando intensamente em dois campos. Por quê? Porque eu tinha trabalhado na reitoria e a reitoria havia encerrado o mandato daquele reitor, já tinham eleito outro, então troca toda a equipe, né? Eles pegam a equipe mais afim e tudo mais. E eu estava num processo de remoção de um campus para o outro, que tem mais ou menos uns 300 quilômetros, talvez, por aí de distância. E eu lembro que eu tinha reunião à tarde num e tinha de manhã no outro. Então, eu tinha que me deslocar depois da reunião e acabei fazendo isso à noite e, infelizmente, entrei numa estrada que tinha um trecho de chão. Eu sabia que tinha, mas eu não tinha dirigido ali ainda. E acabei capotando o carro ali. Eu saí, obviamente, de noite, com bruma, né, com aquela cerração, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, e o carro entrou na estrada de chão e girou várias vezes, virou várias vezes, que, enfim. E ali eu entendi da pior forma possível que eu estava workaholic até o último dos cabelos, né? Eu não podia estar fazendo aquilo. Não podia mesmo, e aí, bom, enfim, veio o lockdown, eu saí dessa ilesa com um arranhão, também falei disso no meu autoverbete, porque entendo que houve ali um fenômeno que o professor Losch chama de ectoplasmia protetiva, que ele também passou, e eu até compartilhei com ele na época, para ter certeza que eu não estava falando bobagem, né? E entendi que foi um pedágio evolutivo que eu paguei para eu mesma entender que eu estava trabalhando demais em todos os sentidos. E aí, claro, com a pandemia, eu comecei no excesso de trabalho mais dentro de casa, num processo mais de parassegurança, e depois eu fui transformando isso, e não vou dizer que está 100%, nem pensar, está longe disso, mas o que que eu percebi? A minha agenda parou de se acumular, né? Ela montava, assim, tinha dois, três eventos ao mesmo tempo, dois, três eventos. Digo assim, não, tem uma coisa errada. Não pode ser. Eu tô pegando coisa demais e vou continuar na loucura. Depois que voltar da pandemia, como é que vai ser isso? Não. Então agora eu faço. Eu encaixo realmente, literalmente, aquela agenda do Google, né? E eu tenho uma de papel também, né? Que eu junto as duas e vou sempre olhando o que que eu tenho para hoje, o que que eu tenho para amanhã, e vou vendo assim. E não sei se infelizmente ou felizmente eu digo não, que tem uma coisa que eu aprendi também, a dizer não. De novo, né, a questão da intermissividade, ela leva a gente a querer abraçar o mundo com as mãos, pernas, e eu digo não. E hoje eu digo sem nenhuma dó, porque antes eu ficava com aquela sensação de culpa, né? Agora não. Eu digo não, é muito maravilhoso o seu evento, ou o que quer, mas isso aqui não vai ser o prioritário no meu processo evolutivo, e nesse momento eu vou ser um pouquinho mais egoísta, evolutivamente falando, né? Que senão a gente não prioriza o que é importante para nós.
Então, assim, sim, eu contribuo, sim, eu faço. Escrever para mim é uma prioridade. Então, se eu tiver que deixar de escrever para fazer outra coisa, eu repenso, porque senão até acaba que esse fluxo pensênico, aí sim, mais homeostático, mais ortopensênico para escrita, ele acaba não acontecendo, porque eu tô lá, aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá. Não, 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 não. Junta. E aí, o que que eu percebi? Sincronicidades. Coisas que vêm sincrônicas a outras. Então, se o evento tem a ver um com o outro, no meu processo evolutivo, naquilo que eu entendo que vai encadear, beleza. Não tem, tá muito fora, mesmo sendo super mega evolutivo, não sei o quê, esse está descartado, né? Então, é aquela coisa assim, de você estar atenta multidimensionalmente, percebendo o que está acontecendo, mas, de certa maneira, então, disponível, aquela disponibilidade para assistência, mas o meu limite é esse aqui, inclusive para os amparadores. Então, ó, o meu limite de fazer isso. Por exemplo, eu viajo e tem dias que eu estou dentro do hotel e não vou fazer TENEPS, e os amparadores sabem disso. Então, assim, não tem como. Eles sabem do meu limite e eu sei do que eu posso fazer. Então, eles nem me oneram pedindo coisas que eu não tenho como fazer, e eu também estou no meu aprendizado de dizer não. Eu acho que esse é o cuidado, inclusive por questões de parassegurança. É muito sério isso que a gente faz, é muito sério mexer com parapsiquismo, é muito sério mexer com o amparador e com o assediador. E se não fizer essa triagem com lucidez e com as suas próprias decisões, certamente vai ter acidente de percurso pela frente. E eu sou uma prova viva, literalmente, disso. Então, é cuidar mesmo, para não acontecer mais. Obrigada. Obrigada, Aden. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Luciano, pode ficar à vontade. Então, bom dia, pessoal. Já dei os parabéns aqui para a Aden, né, quando eu entrei na sala, então vamos direto para a pergunta aqui. Eu li o paper, né, o seu artigo, e aí você comentando aqui no início dos cursos da Consul, e, e lá nas considerações finais você aplica a técnica de mais um ano de vida, né, e Uhum, o estudo dos perfis dos despertos autodeclarados da CCCI, e continua aplicando técnicas de metria da desperticidade e com esse hábito seu de fazer um curso e escrever, né? Isso me chamou a atenção, porque eu faço bastante curso também como você, tenho essa meta da desperticidade, mas eu acho que eu estou defasado em função de não escrever mais, né? No meu caso aqui. Então a pergunta é: o que que você encontrou aí que favoreceu no estudo dos traços conscienciais, estudando os traços conscienciais desses outros que já são declarados despertos, que possa ajudar a nós aí que estamos no mesmo caminho, né? Bom, essa é uma pesquisa que é grupal, ela não é uma pesquisa minha, eu coloquei ali porque sou membro, né, do colégio, para quem chegou depois, aí, né, o Colégio Invisível, ele está funcionando desde 2019, e a gente está fazendo várias pesquisas, e essa do perfil dos despertos a gente iniciou ano passado, fizemos aí a apresentação até para o Conselho Técnico Científico, né, da CCCI, para poder entrevistar pessoas da CCCI, né? E nós pegamos os autodeclarados. Muito importante que as pessoas querem, mas fulano também é desperto, sim, mas o que está lá, os dados expostos no ICGE é os autodeclarados. Então, é quem faz o PROAD, né? E aí, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. E aí, lá tem listas no ICGE, está aberto para todo mundo ver, que eles se autodeclararam por N motivos, enfim, é um curso de um ano, se não me engano, a gente já meio que conversou com eles aí, eles são submetidos a uma série de questionamentos, tipo semelhante ao conscienciograma, mas obviamente com maior profundidade num campo de despertos, ou seja, são despertos avaliando
ou balizando, ou ajustando as questões dos traços, temperamento do desperto. E aí a pessoa se autodeclara ou não, aí cada um sabe de si. Enfim, é uma autoassunção, né? E nessas entrevistas, embora vá sair a publicação, tá, Luciana? E a gente já fez algumas apresentações aí na Semana Paracientífica, depois a gente fez esse ano naquele Congresso Internacional da Conscienciologia, e eu, a professora Angela Bosa, a professora Epifânia também, né, que a gente acabou, esse projeto nasceu na gestão minha e da Jéssica, e depois está se estendendo. E a gente está na transcrição das entrevistas agora, que foram todas gravadas. Então, o que chama muito atenção, né? Antes de mais nada, uma rotina útil, isso é uma coisa que é um padrão na manifestação deles, que é uma coisa que eu estou, né, tentando implantar na minha também, embora eu já tenha em parte um pouco dessa rotina útil, a gente tem muito esse cuidado com a alimentação, exercício físico, com essas viagens às vezes fica um pouco defasado, mas eu estou tentando ajustar o que dá. Essa rotina de escrita, por que que eu participo do Grafo Pensionário, que o Luciano participa comigo nos sábados, não sei se tem mais alguém aqui do Grafo, que é um evento online. Eu já estou nele há 3 anos, mas ele já tem mais tempo. E ele foi para o online por causa da pandemia, se não me engano, e é lá da Intercamp. Então, você ter um campo que você toda semana senta ali, claro, eventualmente tem que faltar, porque tem um curso ou outro, mas regularmente está ali. Eu já produzi muita coisa com a ajuda daquela equipe ali, posso dizer para vocês com certeza, né? Então, você ter rotinas úteis de escrita, de leitura, ter acesso a livros, isso é uma coisa que eu não poupo dinheiro em comprar, o Lindolfo sabe disso. Nós aqui investimos muito em leituras e livros e tudo mais. É uma das coisas que o Desperto fala. A questão bioenergética, sem dúvida, é a gente não ficar de maneira alguma exposto, e quanto mais a gente vai avançando aí nos milímetros da escala evolutiva, a gente percebe isso, o assédio vai ficando mais sutil, ele vai ficando de plantão, ele pega qualquer coisa, e se você não estiver atento, você literalmente dança, como se dizia na minha época, na minha geração, né? Você precisa, de fato, estar atento multidimensionalmente, porque senão, realmente, eles vão pegar nos mínimos detalhes, naquilo que você não reciclou, naquilo que você ainda se pega naquela mini autocorrupção, eles estão ali de plantão. E aí você prestar atenção nisso, né? Então, como é que eu presto atenção nisso e como é que eu entendi ali eu não participei de todas as entrevistas, cada um tem um entrevistado ou dois, né? A gente se dividiu, mas a gente, claro, está com acesso lá. Então, não assisti todas ainda, mas a gente vê que há muito a questão do acolhimento a esse assédio. Oh, acolher o assédio, acolher o assédio. Afinal de contas, você é um desassediado permanente total. Ou não total assim, mas você está ali, né, no dia a dia tentando fazer isso. Então, esse acolhimento ao assédio, antes de mais nada, sem essa reatividade que naturalmente, pelo menos eu tinha, ele é fundamental porque ele desarma toda e qualquer má intenção que venha na sua direção, porque você está limpo, você está bem intencionado, você está de boas ali. Mesmo dentro das suas possíveis distorções e crenças limitantes que você já vem trazendo e que você também está desconstruindo. Afinal de contas, a gente está em evolução, né? Processo evolutivo. E aí, você vai fazendo isso, você vai acolhendo o assédio. Ah, mas veio aquela dor de cabeça. Pois é, faça um EV, faça um circuito coronochakra, veja o que está acontecendo, faça uma leitura energética do ambiente, da pessoa com quem você acabou de falar e nem estava prestando atenção. Alguma coisa precisa ser investido. Sem esse autodomínio energético, sem rotina útil, por exemplo, dentre tantas outras coisas que cada um faz, você de fato não consegue atingir a desperticidade. E dentre elas, a rotina da escrita. Isso aí não tem. Pode ficar desperto sem escrever? Bom, talvez em outras épocas sim,
Talvez a gente tenha aí na paralencologia dos despertos, despertos que tenham virado despertos pela própria experiência da vida e tudo mais. Mas hoje a gente está vivendo um momento muito sério no planeta. Eu não sei vocês, mas assim, eu que lido direto com a escrita, o que tem de publicação ruim, muito baratrosférica, muito desviante, e a gente tem que pensar que a gente está aí acolhendo pessoas mais jovens, enfim, novos, intermissivistas, inclusive, ou não, né? Não importa se é intermissivista ou não, mas que precisam de ideias evolutivas, né? E se a gente tiver esse critério de, né, escrever coisas mais evolutivas, eu acho que a gente já está contribuindo muito para o planeta. Então, ficam aí as dicas. Tem muito mais coisas que virão, mas pelo menos dessas três eu lembro bem, assim, que foi um padrão em todos eles ali, que eu pude. Obrigado. A gente aguarda ansioso esse artigo que vocês estão fazendo do colégio. Obrigada, Luciano, pela pergunta, Adem, pelas contribuições. Vou pedir licença para a Ana, vou deixar o Isamar fazer a pergunta, tá? Vou seguir aqui pela levantadinha de mão. Fica à vontade, Isamar. Eu tô na frente agora, Ana. Levantei a mão primeiro. Tem aquele negócio de levantar a mão, levantou a mão, vai, né? É o primeiro da fila. É isso aí, Não, vai em Adam, frente, vai em frente. queria achei bem bacana ali todas as suas considerações no artigo, todo tipo assim, um levantamento histórico de tudo que participou ali dentro da Conscienciologia, né? Bem legal. Agora, eu fiquei assim, eu sou uma pessoa mais objetiva, tá? Assim, bem objetiva. Então, eu pensando assim, quando você fala da refratariedade, se você identificou, o que que você hoje considera a primeira, o pri-pri da sua refratariedade? O que você não admite mais fazer? Por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu não admito mais fazer. Uhum, Sou refratário e quando eu faço, eu fico refletindo muito sobre isso. Uma é reclamação, o outro é uma crítica exacerbada. Não que eu acho que o senso crítico seja ruim, mas você tem uma crítica exacerbada. Então, alguns pontos eu já elenquei ali que aquilo ali eu estou refratário. Eu não admito mais que eu faça aquilo. Aí a minha pergunta vai em função disso. Você conseguiu identificar alguns pontos assim que já não admite mais fazer, mesmo que faça ainda, depois reflete, se questiona, vê quais foram os fatores que desencadearam, o que que aconteceu. Se você trabalhou nisso, eu acho que trabalhou, né? Por isso que eu estou perguntando. Acho que uhum. tem essa visão. Então, Isamar, como seguindo a linha, até por conta dessa sincronicidade, das coisas que estão aí interconectadas, no meu caso, eu tenho investido na autopacificação íntima, tá? Inclusive, é um dos verbetes aí, a técnica da ilha de autopacificação, até o Luciano estava presente, o Lindolfo, não sei se tinha mais alguém lá no dia que eu apresentei esse verbete. Então, eu desde 2019, eu sou professora do que era o pacifismologia e que depois online passou para o base do pacifismo, né? E eu vi que fez toda a diferença na minha vida para uma coisa que para mim é pri-pri. Eu quero ficar em paz. Aconteça o que acontecer, o mundo está se explodindo ao meu redor e eu quero manter o meu eixo de autopacificação íntima de verdade e não troco isso por nada e por ninguém, sabe? Que é uma coisa assim bem impressionante na minha manifestação que eu jamais imaginei que eu teria essas ilhas de pacificação porque para mim é como se fossem pequenos cons de paz que eu fui recuperando. Então, quando eu fui para escrever esse verbete, eu tinha dado um pacifismo e encontrei esse termo, ilha de autopacificação, técnica da ilha de autopacificação. Não, técnica da ilha de autopacificação. E aí eu dei aula e falei sobre a técnica, bem faceira. O E aí Adrian Luciano tem uma técnica de autopacificação, não tem? Ele trabalhou numa técnica de ele também autopacificação. trabalhou, exatamente. E É. aí, eu dando essa aula, eu expliquei naturalmente para o aluno o que que era. Olha só o que é você não valorizar o que você já faz, né? E o aluno, professor, então me dê aí o material. Claro, vou lá pesquisar direitinho lá
no trabalho do professor Valdo e te trago na próxima aula. Só que não, porque não tinha. Só tinha a menção da técnica de ilha de autopacificação. E eu tinha explicado porque eu tinha vivências disso. E aí eu fui muito envergonhada para a próxima aula e disse para o aluno: olha, eu não tenho. Mas, professor, a senhora explicou, eu digo, é porque para mim é óbvio, entre aspas. E Olha, tu ele, não falou mas assim, não é óbvio. aguardem a Oi? técnica. Falou assim, Aí eu aguardem a técnica. acabei, aí eu acabei fazendo o verbete por causa disso. Então, para te responder assim, objetivamente, eu não me permito mais ficar perturbada, em conflito. Eu estou sempre diariamente e, digamos assim, de minuto a minuto, para não dizer de segunda a segunda, lidando com essas autoconflitividades de maneira pacífica. E até para responder as coisas eu fico mais lenta e acho bom que isso aconteça, que é justamente para eu ter eu aprender a dar essa pausa no meu cérebro, porque eu venho com um taquipsiquismo bem intenso aí, né? E eu precisava fazer isso, né? E eu atribuo, inclusive, a questão do acidente que eu estava falando antes a isso, né? De não dar essas pausas. E aí, quando eu aprendi a fazer isso, mudou, assim, virada de chave total de a gente conseguir observar as pessoas mais, entender por que que elas estão, sei lá, reativas. Eu estou reativa, a situação está de uma maneira que eu não estou, entre aspas, conseguindo controlar, que a ideia não é controlar, né? É você exteriorizar as melhores energias para ver se o ambiente fica mais homeostático, para as pessoas terem mais clareza em qualquer situação. Então, assim, sempre que começa uma situação, vamos, vamos, dale, 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 eu lenta, lenta, fica mais lenta, cada vez mais lenta. Ah, mas tem que resolver. Tem que é um verbo que não existe no meu dicionário. Mais. Tem que não existe. Tudo vai se resolver, mas a seu tempo. E às vezes, aí pegando o outro verbete meu lá, cronêmica pessoal, é no meu tempo, que é o que eu consigo dar conta. Até para poder fazer uma assistência de qualidade, entendeu? Senão, não faz assistência, você vai fazer meia boca, porque você não está no seu tempo, você está só entrando no tempo do outro o tempo todo. Aí não dá certo. Diminui a ansiedade também, né, Agnes? E você quer Uhum, responder imediatamente, começa a ter um processo ansioso, né? De dar exato, respostas. exato. Adem, obrigado aí, valeu, tá? Obrigado aí pela resposta. Obrigada, Isamar. Ana Seno. Oi. Ó, eu queria que você nos falasse um pouquinho, brevemente, como que é a técnica despertocrítica. Então, essa é a primeira pergunta. Aí, a segunda é, como que você usa essa técnica em função daquela primeira fala sua de que você descobriu na sua família que havia uma tendência a fazer crítica, né? Eu não sei se eu entendi corretamente, se era você que fazia as críticas ou se você recebia as críticas, ou um olhar crítico, né, que a sua família tem. Então, se tem relação, se essa condição que você relata aí, familiar, o traço seu pessoal, lá no início, tem relação com a técnica da despertocrítica. Ok, então, por acaso que não é por acaso, eu estou justamente com ela aberta aqui, porque eu estou trabalhando na tertúlia matinal, que vai acontecer no dia 24 de novembro, justamente nessa semana, né, da despertologia, de verbetes da despertologia, que a gente vai estar apresentando em Foz. E eu estou mexendo com essa técnica, porque como ela é uma técnica grupal, na verdade, assim, ela é uma técnica criada pela professora Jéssica Laudares. Ela publicou um artigo, se não me engano, numa revista de um evento do CIPRO, que era de projeciologia, lá em 2016 ainda, e ela lança essa técnica dentro do aspecto de atingir a desperticidade, né? Ela estava estudando porque uma coisa é dizer, atinja a dispersidade em 3 anos. Sim, mas e como? E aí ela fez todo um artigo em cima disso e acabou criando duas chapas, né? Uma é a técnica da despertocrítica
E isso já está publicado, tá, gente? A gente tem uma revista a revista Consciência, que foi temática do empreendedorismo autodespertológico, 2000 e eu acho que ela ficou em janeiro de 2022. É só vocês entrarem lá no link da Consciência que ela já mostra para vocês. Então tá tudo lá, tudo isso aqui que eu vou só resumidamente falar. Então não vou entrar em todos os detalhes, mas é uma chapa bem simples, assim, você bota a data, frase-chave daquele dia. Ó, é legal porque é diário isso, né? E você faz um pequeno resumo, né, do que aconteceu naquele dia, falando da sua ortopensinidade, o quanto conseguiu permanecer ou não, o quanto que você conseguiu medir esses traços, né, trafores e trafares que foram manifestados, quanto que você foi coerente naquele dia, se o seu dia nesse aspecto, né, foi produtivo, auto-organizado, é um item auto-organização que a gente coloca, o quanto de assistência você conseguiu fazer, o próprio domínio holossomático, né? E uma pergunta que é a chave para tudo, inclusive lá nos desafios da dispersidade, que a gente costuma lançar ali no mês de março, abril, por ali, que a gente lança nas redes sociais do colégio, que é um outro projeto que a gente faz a seguinte pergunta: caso você já fosse desperto, você imagina que o seu dia seria diferente em quais aspectos? Essa questão de você pensar no diferente, né? Ela é impactante, porque a gente costuma pensar no que é igual. A gente busca um padrão do que é igual ao nosso, né? E inclusive pensenicamente. Eu quero conversar com quem tem ideias iguais a minha, eu quero me associar quem gosta das mesmas coisas que eu. Quando você pensar o inverso, diferente, né? Então, assim, se nesse dia eu agir de forma que eu fosse de fato desperta, eu teria agido assim, desse jeito que eu agi, em tal situação, isso dá um revertério, né? A lógica inverte um pouquinho no cérebro, literalmente. E aí você para pensar, puxa, faltou isso. Ah, não, eu acho que eu já tive ali nos pelo menos 50%, né? Lembrando que 50% desperto é os 25% da escala evolutiva. Aí não vale, né? Tem que ser um pouquinho a mais para você se desafiar. E, por fim, você faz o diagnóstico do autoenfrentamento. O que que eu não consegui fazer? Daqui para diante, o que que eu tenho que fazer? Então, é um plano de ação mínimo que seja, você diz, ó, da próxima vez, não é ficar prometendo, tá, gente? É botar no papel, mas de novo, a escrita, é planilhar. Quando acontecer tal coisa, como que eu vou precisar agir? Código pessoal de cosmética, se chama isso, né? Inclusive, a gente vai ter agora duas oficinas em fevereiro com a professora Kátia, a professora Cristina Aracaki lá no colégio, que a gente literalmente está pedindo que a Juriscons venha dar essas duas oficinas para nós, porque a gente está vendo que precisa sempre renovar, tanto o CPC quanto o CGC. Então, a gente vai fazer isso agora, porque é super importante a gente colocar isso como meta, né? Pri, como a gente estava falando antes, né? Essa é uma técnica. E qual foi a outra pergunta que você fez, que tinha que ver com a É, crítica? porque como essa técnica tem a palavra crítica, é no mesmo sentido daquela ideia que você trouxe, que você observou, um padrão familiar de que todos fazem crítica. Não, eu diria que é uma qualificação. Então, assim, como diz o professor Djalma, a gente não joga trafar fora. Não existe jogar traço, temperamento, nada vai para o lixo, gente. A gente ressignifica, a gente reestrutura, ou a gente recicla, né? Que é o que a gente tanto fala na Conscienciologia. Então, assim, bom, eu tenho a crítica, eu sofri muita crítica. Para mim era o de fora para dentro, né? E quando eu me vi, é óbvio que eu estava fazendo de dentro para fora, porque foi o que eu aprendi a fazer nessa vida, pelo menos, né? Então eu comecei de novo, a desacelerar o processo e tentar reverter. Então, assim, não é que não tem que ter crítica, muito pelo contrário, né, gente? O princípio da descrença é o princípio da descrença, é a crítica em si. Só que tem que ser uma crítica qualificada para a melhoria sua e dos outros.
Então não adianta você ficar se dando de chicote, quero evoluir, quero virar desperto, não é essa a função. Mas pegar esse aspecto que já existe no meu caso, né? Que já existia a crítica, e dizer assim, tá, mas como que eu posso qualificar e agora questionar? Primeiro, sem querer esganar o outro, isso é muito importante, né? Quem que está aí tentando se autopacificar. Então, é olhar para o outro, tá bem, essa situação aconteceu, não foi legal, o que que eu tenho para aprender com isso? E como é que eu descarto, assim, o que é do outro é do outro. É comigo. Eu fiquei incomodada, certo? Então, eu que tenho que trabalhar isso. Se não, se o outro pintasse, bordasse, não, eu não pensasse em nada, tudo certo, mas eu fiquei incomodada. Então, qual é a raiz dessa incomodação, dessa irritação? E aí, essa é a crítica mais qualificada, né? Essa é a despertocrítica que eu quero. É saber se eu estou agindo da maneira mais cosmoética, com essa refratariedade que é de olhar para o outro e dizer: bom, isso aqui não me serve mais, mas isso aqui eu posso ajudar. Aqui eu posso auxiliar, aqui eu não tenho condição ainda. Também tem isso, né? De reconhecer o seu limite e dizer: eu não estou preparada para isso aqui ainda, eu não consigo lidar com isso. E é não, não vou lidar. Ah, vai ficar para a próxima vida? Não sei, mas neste momento é não. Porque senão eu vou ficar desestruturado. Então, assim, é uma coisa, até eu e Lindolfo conversamos bastante disso em casa. Não adianta você querer fazer recém, 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 e daqui a pouco você está todo desbilalado, você não sabe nem quem você é mais. Tá errado isso. Isso não é a finalidade evolutiva. Você vai fazendo tijolinho a tijolinho. Tira esse, bota um outro. Tira esse, bota um outro. Quebra esse no meio para caber no cantinho, entendeu? Você tem que ajustar, porque senão você se desestrutura. No início, lá, pegando a pergunta da Andrea, né, da Conscienciologia, eu cheguei nessa desestrutura um pouco, tanto que eu fui parar na consciencioterapia, porque eu já estava assim, quem sou eu, né? E aí eu digo, tá, mas então tem que começar tudo de novo. Não, não, você não destrói o prédio inteiro. Hoje a gente trabalha como é que é lá com material reciclado, né? Então você vai lá, tem umas lojas que você compra madeira reciclada e tudo. É isso que a gente vai fazer com a gente. Como é que eu vou botar fora quem é a Adem, quem é essa pessoa que se constituiu? É incoerente isso, né? Eu não posso não reconhecer os aportes, os trafores que eu tenho. Eu não venho, se eu não tivesse nenhum trafora, a gente já não tinha nem feito curso intermissivo, eu não estava nem aqui, a gente não estava nem conversando sobre essas coisas. Então, eu tenho sim coisas legais, boas, positivas, e outras nem tanto, que eu tenho que ir olhando, pelo menos de vez em quando dar uma espiada. Ó, essa aqui não tá legal, tem que mexer. Como é que eu vou mexer? Escreve uma regrinha no CPC, escreve uma cláusula lá. Ó, assim, quem sabe da próxima vez, assim, vamos fazer assado, vamos fazer diferente. Então, essa crítica, ela foi se transformando na crítica patológica, trafarista, numa crítica mais homeostática. Vai no ponto. Olha o que realmente está acontecendo. E eu quero fazer uma alusão aqui a um laboratório muito importante que eu fiz, que me ajudou bastante, que é o laboratório da diferenciação pensênica que tem na Aracê, tá? Esse laboratório, obviamente, é presencial, assim como os laboratórios do CAEC, então quem puder, faça. Tem um artigo na revista Conscienciologia Aplicada, se eu não estou errando, às vezes eu troco os Sim, nomes. E é é muito Conscienciologia interessante. aplicada. É. Aplicada, tá certo, né? Então, esse artigo, quando eu fiz o serenário, foi o artigo que deu start para mim. Eu já tinha feito os laboratórios, tinha aproveitado bastante, e depois eu acabei fazendo mais. E sempre que eu vou na Aracê, eu faço de novo. Porque é essa coisa de você saber o que é seu dessa vida, o que é seu de outras, o que é do outro, o que que você está acoplando ali, se é consciex, se é consim, para você começar a diferenciar isso. Isso para mim foi fundamental. Se eu não É. diferenciasse, daqui a pouco eu achava que a Adem era um amontoado de coisas. Não. A Adem é hoje, ela precisa atualizar a imagem dela, a autoimagem dela,
e ela não é mais certas coisas que ela era antes, mesmo nessa vida. Não precisa nem ir tanto para trás, mas você vai desmiuçando os seus traços a ponto de diferenciar aquilo que você já é hoje. E aí essa é a crítica positiva, é você conseguir ter esse olhar que separa uma coisa da outra, né? Entendi. Não, ficou bem claro, Adem. Mas daí, o que que eu penso? São as palavras e os conceitos. Aham. Quando você faz esse processo intraconsciencial, Uhum. interno, de autorreflexão de como que você se comportou ou pensionizou, Uhum. isso, no meu modo de ver, é um processo de autocrítica. Você Uhum. está fazendo uma Uhum. análise, colocando essa crítica sobre você mesmo, ou se olhar, assim, sobrepairando você mesmo para ver, observar os detalhes da sua manifestação para promover aí Sim. a recém que for necessária. Quando a Uhum. gente está no movimento, é que eu acho que é isso que acontecia na tua família, é de você criticar o outro, é a É. heterocrítica. Então, Uhum. separar esses dois, porque dentro da autopesquisa é super importante a gente ter autocrítica, senão a gente Sim, nem sabe como exatamente. aprofundar a Exato. autopesquisa, porque você não Uhum. sabe nem se Uhum. olhar e se analisar e realmente ter essa objetividade com você mesmo, né? Exatamente. Então, era mais nesse sentido, e por isso que eu perguntei como que é essa técnica da despertocrítica. Eu penso que ela engloba os dois momentos, Sim. tanto você Sim. agindo em Uhum. relação, na interação com o outro, como é que você vai ser? Você vai ser muito crítico em relação ao outro, que é aquela pessoa cri-cri, né? Uhum. Ou, ao mesmo tempo, você pode também ser muito autocobrador, muito Sim. autocrítico. Então, Exato. que também é um problema, né? Então, era mais essa visão, nessa abordagem que eu estava pensando, né, da crítica. Mas muito bom, obrigada, Aden. Acho que ajudou bastante aí. Obrigada, Ana. Adem, a Lucy Fagundes deixa uma mensagem e uma pergunta aqui. Adem, gratidão por compartilhar suas experiências. Pode expandir o quanto o domínio das energias contribui na sua lucidez autopensênica? Anteriormente você falou um pouquinho, mas se você quiser aí aprofundar essa questão. Nesse aspecto, eu tive também um embate inicial. Quando eu comecei, eu já entendia de energias, eu já tinha pesquisado isso em outros lugares, eu sou instrutora de yoga formada, então não tem como você virar instrutora sem você ter um alto domínio corporal, energético e tudo mais. Enfim, tem todo um conhecimento aí que eu já trazia, né? Também já fui reikiana, aquelas coisas de Master Reiki, tudo passei. Eu sempre fui muito de pesquisar mesmo, a fundo as coisas, não estava de brincadeira nessa vida. E só que quando eu cheguei na Conscienciologia, o que que eu comecei a perceber, por exemplo, na instalação do EV? Eu ficava muito sensível e fico até hoje. Então, assim, que eu descobri, inclusive isso eu descobri no curso de imersão da Ectolab. Quando você vai ali para a imersão, existe uns testes que eles fazem, literalmente eles fazem um teste de sangue, né? De você instalar antes, né? Fazer sem o EV e depois do EV, e aquilo gera um gráfico, assim, para você entender como que está seus vários níveis, né? Ali energéticos e inclusive de saúde física e tal. E eu tive uma experiência fantástica, porque uma imersão eu fiz antes de fazer a escola de parapsiquismo, que é um evento que acontece aí em Foz do Iguaçu. Ele dura mais ou menos um ano e meio. Ele acontece nas férias, né? Uma semana em janeiro, outra em julho, na outra em janeiro. Ou se a escola começar em julho, depois em janeiro e outro julho. Então, lá na escola, você passa a semana inteira EV. Tem uma planilha é escola, né, gente? Então, assim, tem uma planilha na parede e você tem que fazer o EV. Fora todas as outras atividades energéticas que são feitas e experienciadas. Então, quando você faz isso, você, obviamente,
muda o seu patamar. Então, ali foi a prova cabal para mim. Eu queria ver, né, graficamente, e vi o quanto que os meus níveis ficaram todos quase equiparados. Níveis energéticos, a questão de saúde, tudo que interfere em soma e energossoma, né? E mesmo o processo emocional, ele equilibra quando você mexe com as suas energias. Prova física, com aqueles aparelhos lá que o professor Hernande Leite tem, toda a equipe lá da Ectolab. Então eu disse assim, olha, deu, né? Não posso mais parar, vou ter que passar esse gargalo, porque eu instalava o EV e me sentia muito fragilizada. Sei lá, passava a pessoa lá na esquina, meio assediadinha a mais, e eu já sugava, eu ficava mais esponja ainda. Então, quando eu passo desse ponto de instalar o EV já com mais constância, eu consigo ver que ele me equilibra e aí todo o resto, né? Exteriorizar, absorver. Aí pega lá as 40 manobras do professor Mário de Oliveira, que ele desenvolveu no curso dele, e faz. Vai botando na sua, de novo, né? Rotina útil, vai botando na sua rotina útil e vai fazendo. Porque isso dá um equilíbrio. Eu ficava muito de mal-estar, você ficava com mal-estar, porque eu captava demais. Mas no momento que você fez o EV com constância, ele muda e você fica aí. O que chegar, apesar de você perceber, não lhe causa necessariamente, minha experiência, tá, gente? Não lhe causa necessariamente mal-estar, mas você já captou e já pode ali estar exteriorizando, pensionizando, né? Mexendo aí com essa pensenidade um pouco mais homeostática. Então, isso me ajudou bastante na questão do domínio energético, porque eu já vi várias pessoas relatarem, mas eu me sinto mal, porque o EV, claro, o EV está potencializando, ele está limpando, ele está deixando você mais limpinho. O que que vai acontecer? Vai grudar mais coisa, é óbvio. Então, é lidar com isso. E aí, para mim, entra também a questão da refratariedade. Aí você fica refratário, de fato, no sentido de eu seleciono aquilo que eu consigo absorver, assistir, aquilo que eu não estou preparada, e aí eu estou sempre atenta, eu estou com as para-antenas sempre ligadas. Então, isso me ajudou bastante a entender o processo de EV em mim, tá, gente? Princípio da descrença, cada um faça a sua avaliação aí. Obrigada, Adem. Obrigada, Lúcia, pela pergunta. Lindolfo, fica à vontade. Bom dia a todos. Parabéns, Bom Adi. dia. Lendo aqui o seu paper, eu vou na minha especialidade, que é mais cérebro para cérebro, essa comunicação que eu sempre tenho meus questionamentos. Ali na página 2, em serialidade, você colocou assim: percebeu a necessidade de investigar a própria serialidade, cujas retrocognições, ou seja, você acessou a sua holobiografia. O que que essas retrocognições, o que que esse acesso a essas informações ajudaram a direcionar suas autopesquisas, suas casuísticas? Como é que foi isso aí, né? O que que você tem para compartilhar? O que que acrescentou ou atrapalhou, né? Não sei. Eu acho que como, eu não vou dizer todo mundo, porque não é todo mundo não existe, né? Mas assim, como eu vejo, assim, olhando agora também com o olhar de professora na sala de aula, eu vejo que quando a gente fala de retrocognição, os alunos chegam muito, e eu cheguei assim também, né? Muito fascinados. Vou acessar minhas outras vidas, tarará. Eu já acessava e não entendia muito bem por que que não se encaixavam determinadas coisas e tal. Quando eu comecei de fato a mexer dentro da Conscienciologia com a serialidade, eu não tinha ideia do que viria depois e o resumo da ópera que seria, né? Para mim, pelo menos, né? Então lá fiz tudo também, fiz escola de personalidade consecutiva, identifiquei a personalidade-chave, fui atrás, nós viajamos para o encontro de intermissivistas, eu fui a Londres, onde ela morou, a gente investigou em loco o Holopensene dela, as obras que ela deixou, ela tem muita coisa escrita, isso também me chamou muita atenção de coisas em comum. Ela era tradutora, blá, blá, blá. Bom, enfim, N sincronicidades. E outras nem tanto. Então, o que que, naquele momento, eu fiquei pensando como funcionava a pensenidade dessa personagem, né? Que, enfim, teve aí vivências bem intensas, morreu com 38 anos de idade e dessomou de um problema no parto,
mas deixou uma obra vastíssima e realmente mudou muito do pensamento em especial em relação às mulheres, né? A questão do feminismo, mas que naquela época tinha uma outra conotação do que tem hoje, que era de fato libertar ali as mulheres daquela coisa de, né, de ser o secundário nas relações, nas tomadas de decisão e tudo, e com muita parcimônia. Eu até publiquei um artigo sobre ela lá na revista Interparadigmas, aí para pensar um pouco a respeito desse cotejo. O que que isso me ajudou? Me ajudou primeiro a pensar nos erros e acertos dela e nos meus erros e acertos. Então, quando a gente conecta com esse nosso passadão, independente se eu fui ela ou não, se eu estava lá, que eu acredito que não tenha sido, mas eu estava no grupo, esse, no caso dela em especial, era um pensamento muito revolucionário. Então, assim, é olhar para esses traços que formam o nosso temperamento hoje e que ainda estão enraizados lá. E a gente começar a pensar o quanto que isso significou de perdas evolutivas para a humanidade, aquela atuação, e o quanto que isso pode hoje se transformar numa assistência de ponta, né? Então, sempre que eu falo de seriaxialidade em sala de aula, eu dou esses exemplos do que eu fui vivenciando, dos traumas dela. De novo, né? Eu tenho muito processo de acoplamento muito sério, era muito consim esponja, tinha essa, que o pessoal gosta muito de falar, é um termo que está hoje em voga, mas para mim funciona, para mim, depois eu descobri que tem várias pessoas assim, né? Ah, você ter empatia. Você sabe o que é realmente uma empata? Você já sentiu uma dor de barriga daquelas que nem o outro está sentindo? Pois é, o meu era mais ou menos nesse nível. E para dominar isso a ponto de não sucumbir somaticamente com a dor do outro, foi bem difícil. Então, acoplar com uma consciência dessa, que deixou um rastro aí de conhecimento, mas também de bastante autoconflitos, não foi fácil. Então, de vez em quando eu dou uma parada, porque isso não termina, né? Você fica estudando o resto da vida, aí volta, aí lê de novo, aí assiste de novo filme, coisas que têm a ver, outras personalidades, e isso vai pontuando, para mim, pelo menos, aonde que eu estou ainda errando ali no processo do meu temperamento, e o que que eu preciso qualificar. Então, se for pensar nessa relação cérebro para cérebro, eu diria isso, não é só o meu paracérebro, né? É o paracérebro de mais alguém que está ali, que trouxe toda uma contribuição, mas que, de certa maneira, também teve seus erros. E vai para a TENEPS, e a gente meio que conversa com essas porque teve todo um aspecto ali dela que, como ela dessomou muito rápido, o marido dela publicou a obra dela. E ela tinha uns diários muito íntimos. E numa sociedade britânica, falar certas coisas sobre, por exemplo, sexualidade feminina e outras coisas foi o escândalo do século, a ponto das famílias terem que se mudar da Inglaterra por causa disso. Então foi muito sério assim o processo dela. Ela contribuiu, sim, ela foi uma escritora de vanguarda, mas ela também causou estragos. E, de certa maneira, se eu pensar no meu temperamento bélico, que eu falei no início aqui da live, eu me vi um pouco nela. E aí eu comecei a ver e ponderar a minha manifestação de como eu era quando as coisas, eu queria defender coisas demais, levantar bandeira, como é que eu poderia ponderar e se transformar numa coisa mais homeostática. Eu acho que foi por aí que contribuiu bastante. Obrigado. Obrigada, Lindolfo, pela pergunta. Nós estamos aí quase chegando no final aqui do nosso encontro, então vou deixar a Márcia fazer a pergunta dela, depois vou fazer a minha rapidinho, para a gente poder passar aí para as divulgações, tá bom? Márcia, fica à vontade. Adem, eu quero que tu compartilhe conosco, a tua rotina diária, se puder. Como é que é para manter essa autorrefratariedade aí, pensênica? Olha, é um desafio constante, né? Porque para quem viaja bastante como eu, para quem não sabe, eu estou aqui em Florianópolis agora,
mas o meu trabalho fica em Bagé, no Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Então, eu tenho 40 horas de dedicação exclusiva para cumprir, e claro que eu posso cumprir, especialmente depois da pandemia, isso tem uma divisão ali do online para o presencial. Então, as reuniões geralmente são online, de projetos, tudo, e tudo que é presencial, mas enfim, eu tenho que estar toda semana lá, né? Então, eu tenho que fazer todo um ajuste fino na minha agenda e na agenda do Lindou, porque muitas vezes ele consegue me levar, outras vezes eu pego ou o avião ou o ônibus e tal, mas tudo sempre com muita para a segurança, desde que eu aprendi que isso é importante, né? Claro. E aí, nesse meio tempo, é que eu não perco tempo. A pessoa diz assim, mas como é que tu consegue escrever tanto? Pois é, porque se eu tiver no avião, no ônibus, no carro, até porque se eu vou de carona no carro, não estou dirigindo, né? Quando eu estou dirigindo, obviamente que não. Mas quando eu estou de carona, eu estou ali lendo, a gente está ou escutando tertúlia, ou a gente está, eu tenho sempre um caderno, uma caderneta para fazer anotações, ou no próprio celular, assim como as projeções, eu gravo, a gente faz. Então, assim, tem uma rotina que eu preciso estabelecer. E ela vai oscilar conforme todo esse meu dia a dia, né? De ir e vir. Então, eu consigo, por exemplo, estar com tudo arrumado antes. A questão da mala, por exemplo, precisa estar tudo organizado. A gente tem uma gatinha, tem que contratar a moça para vir cuidar, ela já sabe, ela já está há mais de... Ih, ela está desde a pandemia com a gente, então isso também foi um fator. Por isso que eu falo dos aportes, né? Quando você se disponibiliza para assistência, os aportes vão chegando. E aí, a leitura para mim é que nem beber água, não posso passar sem ler o dia todo, e não só por conta do trabalho, mas por conta de toda essa autopesquisa. E aí eu não vou assim na primeira, né? Não vou só nas obras da Conscienciologia, eu tenho bastante coisa de fora também. Então eu estou sempre ponderando, eu não quero entrar nesse ostracismo de ficar achando que só aqui é que estão todas as respostas. Então, isso Uhum. também para mim é uma rotina de questionar. Isso aqui é mesmo? Tem certeza que se eu aplicar, sei lá, vou pegar lá 20 vezes por dia, isso vai funcionar? E assim eu vou. Então, é um omni-questionamento, até coloco isso como uma técnica, se vocês assistirem a tertúlia matinal lá, eu vou botar, que foi um resultado dessas aplicações, dessas técnicas da despertocrítica e tudo mais, porque eu estou sempre nessa vibração. Então, vai sempre assim. Tem dias que tem reunião de voluntariado, então tem que estar. Tem dias do voluntariado presencial que tem que estar aqui em Florianópolis, então tem Energolab nas quartas, às vezes quando eu estou liberada lá da universidade à noite tem Energolab, quando eu estou liberada na sexta lá da universidade aqui eu tenho a palestra, ou final de semana, que é o que mais a gente tem cursos, né, para dar e para assistir. Então eu estou sempre com a agenda. Eu volto a dizer, a minha agenda Google é a Google ali, mas eu tenho uma de papel de todo o ano, ou de todo o semestre. Então eu vou, Uhum. ela vai comigo, debaixo do meu braço, para eu ter a visão do todo sempre. Ó, aqui, 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 aqui. Então não tem como, ela tem que ser relativamente controlada. E obviamente que nesse meio entra o lazer, entra as filhas, entra a família, pai, mãe, sogra, todo mundo que a gente Sim. visita sempre que a gente pode. Senão também não faz a assistência grupocármica e não vive aquela vida que a gente veio para viver. Afinal de contas, a gente tem um corpo físico, né? Então, Exato. não estamos na dimensão extrafísica o tempo todo. Obrigada, Aden. Muito bom teu debate, todo ele. Gratidão Obrigada. aí por compartilhar. Obrigada, Márcia. Aden, estamos aí chegando quase no final aqui do nosso tempo. Eu vou fazer a minha pergunta e daí no final da tua resposta você já pode fazer suas considerações finais também, tá? Mas o Ok. que eu queria trazer, assim, que para mim ficou muito presente, você fala aqui no teu texto sobre a inteligência evolutiva e a necessidade da qualificação do autoparapsiquismo. Então, assim, ficou muito presente para mim o trinômio comunicação, parapsiquismo, né, e intelectualidade. Se você quiser falar um pouquinho para você como que é viver esse trinômio, porque assim, pela tua exposição aqui,
a gente vê que você vivencia, né, a comunicação, a intelectualidade e o parapsiquismo aí nesse sentido de qualificar, né? Então, o tempo todo a gente precisa estar qualificando todo esse conhecimento que o paradigma consciencial nos proporciona. Se você pudesse compartilhar um pouquinho da tua experiência e fazer as suas considerações finais. Eu sempre, quando vou falar dessas questões, eu sempre começo com uma casuística e digo isso para os alunos, né? Tanto para os alunos na universidade, né? Eu sou formadora de professores, então a comunicabilidade é uma coisa que eles têm que ter, aí sim, tem que, não tem, mas eles precisam desenvolver, né? Especialmente porque é em inglês e espanhol, então, né? Ou português para estrangeiros, que é o meu foco lá. Obviamente, leituras e, né, você saber filtrar. Eu chego a dar livro para os meus alunos para ver se eles leiam livros. Eu gosto de dar livro de presente, né? É um hábito meu também. Às vezes eu dou para a turma inteira, assim, porque é um livro que eles precisam começar a ler e fazer fichamento, sabe? Aquela coisa bem ponto a ponto, né? E ao mesmo tempo, eu sempre digo assim para eles: você sabe, vocês me imaginam, olhem para mim hoje, vocês me imaginam eu ficando muda na frente de uma turma, de pessoas sem conseguir falar? Como assim, professora? Eu digo: pois é. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu passei por essa experiência. Eu tinha um trabalho para apresentar, estava chegando na escola nova e a professora disse: ah, vocês têm que apresentar amanhã de manhã. Era uma sexta de tarde, sábado de manhã tinha que apresentar aquele trabalho. E os coleguinhas, né? Vai tu! E eu fiquei lá na frente e me deu um branco. E eu fiquei olhando para a turma assim, por uns 5 minutos, até que a professora, tá, vai sentar, zero para vocês. Aquela coisa lá do tempo da ditadura ainda, né? E aquela experiência me marcou fortemente, né? E eu já gostava, sempre gostei de línguas, então a partir dali eu comecei a qualificar, até decidir fazer as letras, né? E tradução e tudo que eu faço, né? Mas eu vejo que é uma qualificação, como você diz, constante. Não tem como você se fazer entender e tentar entender o outro se você não qualificar o seu processo comunicativo multidimensional. Na sala de aula regular, eu tenho muito essa coisa, né, de perceber agora a sinalética, o campo que se instala. Eu tenho banhos de energia quando eu falo alguma coisa que aquele aluno precisava ouvir, e eu já tinha isso antes, não sabia o que que era, agora já está qualificado, aí entra o parapsiquismo. E aí eu acho que esse tripé vai sempre andando, né? De novo, eu brincava com o pessoal antes da gente começar a live, né? É a mesinha de som, não tem aqueles montes de botõezinhos assim? Então, agora é mais a comunicação, agora é mais a intelectualidade, é a mesma coisa. Você vai qualificando e usando ou não as coisas, porque também, por exemplo, se eu tenho alunos muito tímidos na sala de aula, e isso acontece na Conscienciologia também, você está numa turma, alunos não falam, você puxar, você incentivar, você ouvir mais, deixar o aluno falar e tentar equalizar isso. Isso não é uma coisa fácil, gente. Eu estou na tentativa aqui e acho que todos nós temos condições de fazer isso, mas é prática, prática, prática e mais prática. Acho que é isso mesmo. Isso aí. Eu não sei, Andréia, se você ainda vai dar o tempinho da gente fazer alguma divulgação. Sim, com Ah, tá. certeza. Pode ficar à vontade, pode iniciar. Então, tá. Então, eu vou agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, de estar com todos e todas aqui. Eu acho que sempre é muito válido a gente trazer as autopesquisas e as questões que vocês trazem me fazem pensar também, né? No que eu já estou conseguindo fazer, o que eu preciso qualificar, como a gente falou muito, muito aqui, né? E fico aberta, deixa aí, fica sempre o e-mail da gente para vocês entrarem em contato, né? Caso vocês tenham alguma contribuição, tem vários daqui que têm contato direto comigo, então, por favor, fiquem bem à vontade para trazer outras questões. E aí, como eu falei bastante de despertologia, porque afinal de contas hoje é um dos principais veios da minha Proexis aí, né? Eu nem imaginava. A gente faz então essa divulgação dos dias, então, dia 20 a 24 de novembro, nós estaremos no Tertuliário, são 5
despertólogos, as pessoas que estudam a despertologia, apresentando seus verbetes. Então, vai começar com a professora Jéssica sobre o Colégio Invisível da despertologia, a Epifânia com a paratecnicidade, pró-desperticidade, o Rodolfo com autocompromisso tenepsológico, pró-desperticidade, a professora Angela Boss, despertóloga, e eu com a autopensinidade despertológica. E na tertúlia matinal estarei eu epicentrando lá com os colegas todos, né, porque é um trabalho de grupo, o empreendedorismo autodespertológico, no próprio domingo, lá no dia 24, tá? Então, nós estaremos com esses trabalhos, todos e todas muito bem-vindos aí para debater com a gente, trazer questões. A gente não. Bom, 5 anos é nada diante da evolução, né? A gente está aí iniciando um trabalho sobre a despertologia, mas acho que já valeu a pena ter chegado até aqui e compartilhar o que a gente compartilha com vocês. E, obviamente, recebi todos os feedbacks possíveis para melhorar esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Aden, né, em nome da Aracê, aqui dos membros da organização do Debatologia Online, a gente agradece, né, a tua participação aqui, a tua vinda. Fica aí o convite para próximas autopesquisas que você realize, volte aqui compartilhar conosco. Daí também vou passar aqui para as nossas divulgações. O nosso próximo Debatologia será no dia 1º de dezembro, né? A gente está com o pesquisador aqui, é o Lindolfo. O tema que ele vai trazer para a gente é interação cérebro para cérebro. Lindolfo, estou divulgando aqui o Debatologia, vou te chamar só de Lindolfo, porque tentei treinar o sobrenome e não consegui, tá bom? Mas venham aí, anotem na agenda que o Lindolfo estará conosco. Passo também a palavra para a Ana fazer a divulgação da nossa semana de serenologia. Ótimo, e bem afinizado com o tema que a Aden trouxe para nós aqui, da despertologia. Nós vamos ter no final de ano, do dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro de 2025, a 11ª semana de serenologia e o 12º Fórum de Serenologia. Eu vou deixar no chat a síntese da programação que vai acontecer. Então, nos dias 28 e 29 de dezembro, nós vamos ter o Fórum de Serenologia, que vai ser transmitido online para aqueles que estão aqui participando do debate. Se puderem se organizar para virem pessoalmente, presencialmente no Campus Aracê, serão muito bem-vindos. Começa ali no dia 26. As inscrições já estão abertas e pelo site da Aracê, que é o www.aracê.org, você já vai ver na primeira página as informações sobre as inscrições na Semana de Serenologia. E, eventualmente, se você não conseguir chegar presencialmente, dá para fazer pelo menos a participação online, ouvindo os trabalhos aí que vão ser apresentados. Inclusive, a professora Aden vai estar lá também apresentando uma outra temática e que vai estar afinizada ou até mesmo dando continuidade, aprofundando esse tema aqui de hoje. Então, ficam todos convidados e as inscrições estão abertas, contamos aí com vocês e estão todos bem-vindos. Estarei Obrigada. falando justamente dessa relação, pacifismologia, serenologia, que eu citei aqui um pouquinho, tá? É muito bom, então, vamos complementar. Aí a gente faz aquele acréscimo, né? Se hoje a gente tem o desafio dos 50%, e como que anda a gente fazer um fôlego a mais e ir mais para frente no 100%? Ou pelo menos planejar isso, né? Planejar isso, né, nas próximas vidas, é isso aí. Muito bom. Obrigada, Ana. As pontuações do Debatologia Online hoje foram 26 participantes e 18 perguntas ou contribuições. Nós agradecemos a participação de todos e convidamos quem se sentir à vontade a abrir as câmeras, que os nossos técnicos aqui farão um registro
da nossa foto aí. Sorriam. Sorriam que agora é o grande momento. Deu, Mônica? Ok, Ótimo, então, obrigado aí ok. pelo auxílio e, né, convidamos a estar conosco em outras atividades. Bom domingo a todos.